Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar comercial seguiu tendo leve queda hoje frente ao real, assim como aconteceu ontem. Ontem, o projeto de reforma tributária dos Estados Unidos foi aprovado na Câmara e também no Senado norte-americano. Agora, o projeto volta para a Câmara. E com isso, o mercado ainda segue cauteloso, na expectativa de que a aprovação da reforma tributária possa elevar a inflação. E aqui no Brasil, o mercado começa a apresentar já uma lentidão em função da espera dos feriados de fim de ano. Hoje, a queda do dólar frente ao real foi de 0,12%. A moeda norte-americana termina esta quarta-feira aos R$ 3,29 mais 40. Dólar comercial em queda, índice Bovespa em alta. Neste momento, a valorização do principal índice da Bolsa de Valores é de 0,78%. O Ibovespa, principal índice da B3, que acompanha também a valorização do petróleo e repercute a decisão do Banco Central de reduzir as alíquotas de compulsórios dos bancos. A medida favorece a concessão de crédito pelos bancos. Neste momento, índice Bovespa opera aos 73.253 pontos, já mostrando uma tendência de alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo para esta quarta-feira. Subiu um pouquinho, a alta neste momento é de 0,80% para o índice Bovespa. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entrou no terceiro mês para buscar as informações em todas as propriedades rurais brasileiras. É o Censo Agropecuário 2017 que vai apresentar um panorama completo do setor em 2018. Mais informações na reportagem de Odacil Canepa. São mais de 5 milhões de propriedades rurais que vão ser visitadas pelos 20 mil recenseadores que estão em campo desde outubro. A expectativa na fase inicial da coleta já foi atingida, com 1 milhão de imóveis rurais visitados em todo o país. Até fevereiro de 2018, o IBGE espera terminar a fase de coleta de dados. O censo, que vai percorrer todo o país, conta agora com o apoio de entidades como a CNA, a FPA e agora a OCB. Então, tendo em vista a relevância do censo, dessa ferramenta do censo para o cooperativismo agropecuário, a OCB fez e firmou um convênio, um acordo de parceria com o IBGE, e a ideia é justamente apoiar na divulgação, utilizando as suas próprias mídias, fazendo e sensibilizando com que as cooperativas entendam a importância e a relevância do censo e também sensibilizem os seus produtores a receberem suas propriedades, os recenseadores do IBGE. Então, por isso tem sido muito importante realmente o incentivo e a participação da OCB nesse processo, como de outras entidades que também estão conveniadas e também estão apoiando o IBGE aí na elaboração e no desenvolvimento do censo agropecuário. Veja os números do censo agropecuário brasileiro. Municípios: 5.570. Estabelecimentos: 5.300.000. Recenseadores: 19 mil. Orçamento: 770 milhões de reais. O último censo agropecuário realizado pelo IBGE foi em 2007. Odacil Canepa para o SBA. E falando em censo agropecuário, o leiloeiro Adriano Edival vem aí com um recado importantíssimo. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Dado o recado, Edival. E após o período de crise, o setor de máquinas agrícolas voltou a registrar crescimento durante este ano. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, o incremento foi de 4,4%. Confira mais detalhes na reportagem. Depois de 2 anos em crise, o setor de venda de máquinas agrícolas voltou a crescer no Brasil. Em 2016, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registrou uma queda de quase 5% nas vendas. Já neste ano, de janeiro a outubro, o setor registrou um aumento de 4,4%. Números positivos em um ano de crise econômica e um aumento já esperado, de acordo com este proprietário de uma transportadora. Segundo ele, a maior parte dos fretes de máquinas agrícolas que saem de Campo Grande vai para o estado do Mato Grosso, substituir equipamentos usados em função das grandes áreas de plantio. Além da renovação da frota, existe também a aquisição de novos equipamentos, né, em função do aumento da área cultivada. Já era previsto que houvesse esse aumento em função do crescimento, né, do plantio. Mesmo com o crescimento nas vendas de máquinas agrícolas, há uma situação que ainda prejudica o aumento dessa estatística: a situação precária das rodovias estaduais. Como consequência, as transportadoras precisam cobrar um frete ainda mais caro para realizar o transporte dessas máquinas. Existe o aumento do frete, né? Do valor do frete é repassado em cima do produto, né? Então ele tem uma composição aí devido ao desgaste que dá aos caminhões, pneus, a demora. Em função disso tudo existe um reajuste no valor do frete nas regiões onde o asfalto ele está comprometido, em vários lugares, né? E quem compra reclama disso, estranha o valor por ter que cobrar um pouco a mais? Muitas vezes existe essa situação de não adquirir o material em função do valor. E sim, é claro que essa composição de valor ela é repassada para o consumidor. E para 2018, né? Tivemos um crescimento, em 2017, 2018 a expectativa é que cresça ainda mais esse percentual de transporte. Sim, claro, em função do aumento da área plantada, né? Com certeza nós vamos ter dificuldade em caminhões no futuro aí de 2018. Vai faltar caminhão? Acredito que sim. Até hoje, o escoamento de safra ele está ainda precário em função da falta de caminhões no estado para que seja feito o escoamento devido. Entra ano e sai ano e a logística continua sendo o principal gargalo da agricultura, né? E as altas temperaturas prejudicaram as lavouras de milho no Rio Grande do Sul. Alguns produtores já começam a esperar por perdas na produção. Para saber se vem chuva para o centro-sul do país nos próximos dias, a Juliana Rezende vem aí com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje, que agora fala sobre as temperaturas que são muito importantes neste momento de floração e também de enchimentos de grão de milho. Vamos acompanhar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O desenvolvimento das lavouras de milho no sul do Brasil ainda seguem satisfatórios, porque a disponibilidade hídrica do solo, apesar de ter diminuído um pouco ao longo dos últimos períodos, ainda não representa risco para as lavouras. Agora, os índices de umidade do solo em grande parte de áreas produtoras de milho no sul do Brasil ficam em torno de 60% a 70%. E nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva abrangente no centro-sul. Dessa vez, as chuvas mais fortes ficam entre o Paraná, São Paulo até o Mato Grosso do Sul. Só que tem chuva abrangente para a maior parte das regiões do centro-sul do Brasil. Só que a chuva mais forte fica concentrada no Paraná, até 100 milímetros é que pode ocorrer em 5 dias.
No decorrer da segunda semana, essa chuva forte ainda segue concentrada em áreas do centro-sul do país. Só que dessa vez migra um pouco mais aqui para o estado de Minas Gerais até o Espírito Santo. Só que as chuvas seguem de maneira bastante significativas e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada na maior parte de áreas produtoras de milho do Centro-Sul. Durante a última semana do mês de dezembro, ainda alcançando o comecinho do mês de janeiro, até pelo menos o dia 4, as instabilidades migram um pouco mais aqui para as áreas mais escuras do mapa. Por conta disso, um canal de umidade vai passar a atuar e vai garantir chuvas fortes no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até no estado do Espírito Santo. Os acumulados ainda seguem elevados, em torno de 70 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, as condições hídricas do solo da maior parte do Centro-Sul e de áreas produtoras de milho ainda devem seguir muito satisfatórias para o desenvolvimento das lavouras de milho, especialmente na região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Boa notícia, então, para os produtores de milho do Centro-Sul que estão esperando aí por chuva. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre o mercado do café para esta quarta-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, e o assunto por aqui agora é café. O Café Robusta operou o dia com as cotações muito próximas da estabilidade hoje na Bolsa de Londres, o que ajudou a sustentar as cotações tanto do Café Robusta em Londres quanto do Café Arábica na Bolsa de Nova York foi a alta do petróleo, porque neste momento o mercado está bem abastecido com a safra de Arábica no Brasil e também com a safra de Café Robusta lá no Vietnã, que promete aí uma safra recorde. De olho no painel, começamos destacando o Café Robusta na Bolsa Futura de Londres, contrato de janeiro, que foi o único em queda hoje entre os principais vencimentos para o Café Robusta lá em Londres. A queda para esse mês foi de 0,23%. E com isso, o valor da tonelada nos últimos negócios ficou em $1.712. Contratos entregues em março permaneceram sem variação hoje por $1.713 a tonelada, enquanto os contratos com vencimento em maio e em julho tiveram uma leve alta de 0,05%. O vencimento de maio ficou em $1.723 a tonelada e o vencimento para julho ficou em $1.763 a tonelada. Fechamento do Café Robusta em Londres. O Café Arábica teve altas mais significativas hoje, diferente do Café Robusta, que teve pouca variação, como a gente viu. Os contratos do Arábica entregues em março tiveram uma alta de 1,14%, uma importante alta para o vencimento de março, que ficou com isso em $1,23 por libra-peso. Contratos entregues em maio em alta de 1,16% por $1,25 por libra-peso e contratos entregues em julho de 2018, $1,27 por libra-peso. A alta do Café Arábica também foi influenciada por fatores técnicos depois de perdas recentes. Por último, o fechamento do Café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que também teve um dia de altas importantes, à exceção do contrato de dezembro, que caiu 0,03%, uma leve queda para o contrato de dezembro. Não temos o ajuste anterior, mas vai ficar muito, ajuste atual, mas vai ficar muito próximo do ajuste anterior, que estava em R$ 147,05 a saca. Nos últimos negócios, então, aparece por 5 centavos a menos. Contratos com entrega em março do ano que vem, em dólares, né? $147,05. Contratos entregues em março do ano que vem, alta, uma importante alta para o vencimento de março de 1,2%, passando aí dos $154,05 a saca para $155,90. E nos últimos negócios, ainda o vencimento de março ficou 10 centavos acima. Os contratos entregues em setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, com 250 negociações, subiram 1,24% hoje aqui na B3 em São Paulo, passando dos $153,25 a saca do ajuste anterior para $155,15, ficando ainda acima nos últimos negócios. Já os contratos entregues em setembro de 2019 subiram 1,12%,
passando dos 164 dólares e 60 centavos a saca para 166 dólares e 45 centavos a saca. Altas importantes para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E enquanto algumas usinas enfrentaram dificuldades econômicas e reduziram a moagem de cana este ano, isso sem falar na redução diária plantada da cana-de-açúcar, como foi divulgado ontem pela Conab, outras empresas do setor terminam o ano comemorando os bons números. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com a representante de uma das líderes do setor sucroenergético brasileiro. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Jacir, obrigado por ter vindo. Temos uma notícia positiva da Terreos. Vocês obtiveram aqui uma produtividade muito grande, um crescimento assustador, né? Isso é destaque nas informações da empresa. Agora vamos começar explicando para quem nos acompanha, doutor Jacir, o que é a Terreos. É uma cooperativa que cresceu e está hoje em vários países? Sim, eu vou falar da Terreos com certeza, mas antes eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra enorme estar aqui participando desse importante programa do agronegócio. A Terreos é uma cooperativa francesa. Ela começou com uma usina produzindo açúcar a partir da beterraba e foi crescendo. Nos anos 90, ela resolveu se internacionalizar com bastante pioneirismo. Foi o primeiro grupo de açúcar da Europa Ocidental a investir na Europa Oriental depois da queda do Muro de Berlim. Ela resolveu vir no começo da década 2000, no ano 2000 especificamente, para o Brasil. Nós investimos aqui no Brasil inicialmente com uma parceria com o grupo Cosan em 4 usinas e essa parceria permaneceu até o IPO da Cosan. Nesse meio tempo, aqui no Brasil, nós adquirimos a Guarani, que era na época uma usina de 2 usinas de 3 milhões de toneladas de cana de capacidade, e hoje o grupo são 7 unidades produtoras, produzindo açúcar, energia elétrica e etanol, a partir de processando em torno de 21 milhões de toneladas de cana. Então, um crescimento nesse período bastante expressivo. Nós temos também no Brasil, além disso, uma unidade que processa mandioca e milho e que produz amidos modificados, ali na região de Palmital, perto de Ourinhos. Quer dizer, o Brasil realmente tem uma importância muito grande para o grupo, e o grupo hoje está presente em 16 países. Quer dizer, é uma expansão muito grande dessa cooperativa francesa. Muito grande. Hoje a França representa só 25% do faturamento do grupo. É um grupo de faturamento da ordem de 5 bilhões de euros. E nesses 16 países nós estamos presentes hoje em 4 continentes. Então nós estamos na África, estamos na Europa em 8 países europeus, aqui no Brasil, na América Latina, e na Ásia nós temos unidades de produção na Indonésia e na China. Para quem não acredita muito no cooperativismo, a Terreos é um exemplo, né? Uma das grandes cooperativas do mundo. Nós estamos entre as 20 maiores cooperativas do mundo, entre as 3 maiores da França, onde o cooperativismo é muito arraigado à agricultura, e isso foi uma coisa importante porque nós trouxemos esse espírito de cooperativismo aqui para a nossa unidade de cana-de-açúcar. Hoje nós temos 1.200 fornecedores de cana na nossa região, em que tem uma integração bastante forte com o grupo. Quer dizer, é da cultura da empresa mesmo essa associação, essa relação boa com o fornecedor. Porque o nosso acionista é um agricultor. É um agricultor que planta beterraba para que seja produzido açúcar e etanol lá na França. Então nós entendemos, está no nosso DNA já, a agricultura e o cooperativismo. Agora vamos falar dessa produtividade obtida aqui no Brasil. 11% é uma das líderes do setor no Brasil. Fechou a safra aí com uma média de quase 12 toneladas de açúcar por hectare. É surpreendente, não? Nós tivemos, é claro, uma ajuda do clima. Nós tivemos na nossa região um clima bastante favorável para a cana-de-açúcar, mas
veio acoplado a uma série de investimentos que nós estamos fazendo em agricultura de precisão, na utilização de drones. Hoje nós temos cana em 300 mil hectares e toda era supervisionada por drones. Nós estamos também investindo bastante em variedades de cana, nós estamos mudando o nosso censo varietal. Então, é fruto da ajuda de Deus e também de muito trabalho. Agora, o senhor comentava agora há pouco que nós temos o setor sucroalcooleiro, parece com perspectivas melhores daqui para frente. Este ano, olhando o setor como um todo, o setor em que vocês atuam, são fortes, a perspectiva é melhor daqui para frente para o setor sucroalcooleiro? Eu acredito que sim, por dois motivos. Nós estamos vendo um superávit importante no mercado de açúcar. Mesmo com esse superávit, o preço de açúcar não caiu nos níveis de quedas de anos anteriores, onde ocorreu superávites, inclusive, menores do que esse. Isso mostra que tem uma resistência e que a demanda continua crescendo. Então, no que se fala do que se tange ao açúcar, nós vamos ver preços entre 14 e 16 centavos, mas para o agricultor brasileiro e para o produtor brasileiro, o câmbio está num patamar bastante razoável. Então, quando você transforma o preço do açúcar em dólar em reais através do câmbio, está um preço atrativo ainda. Do outro lado, nós temos o mercado de etanol. O mercado de etanol, ele teve uma baixa de demanda muito grande, em virtude da queda de consumo e da redução de vendas de veículos, mas nós já estamos vendo um incremento nas vendas de veículos. A produção de veículos no Brasil, esse ano comparado com o ano passado, dados até novembro, já mostra um crescimento de mais de 20%. É uma boa notícia para quem pretende olhar para o álcool, para o etanol, pelos preços. Exatamente. Então, nós estamos prevendo para esse ano de 2018 que vai se iniciar, um aumento de consumo de combustíveis no Brasil da ordem de 4% a 5%, porque o consumo de combustíveis ele sempre cresce acima do PIB. Então, nós estamos mais otimistas com relação a isso. Acreditamos que com o incremento do crédito, a redução de juros, a venda de veículos deve realmente retomar. E, além disso, nós tivemos na semana passada, a boa notícia do RenovaBio. Que foi agora no final do ano, a boa notícia para o setor foi essa proposta do RenovaBio, né? Que, aliás, envolve não só cana, né? Cana de açúcar, etanol, mas também biocombustíveis em geral. É uma perspectiva promissora o RenovaBio, doutor Jacir? Sem dúvida nenhuma, porque o RenovaBio, primeiro, ele tem o objetivo de atender o acordo do clima que foi firmado pelo Brasil e ratificado no nosso Senado. Esse acordo do clima prevê um incremento da produção de biocombustíveis para fazer uma redução de CO2 das emissões do gases de efeito estufa. Paralelamente a isso, para fazer isso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer investimentos, primeiro na recuperação de usinas. Nós tivemos, como nós estávamos comentando antes, em torno de 80 usinas fechadas no Brasil, que causa realmente um transtorno muito grande. Você vê o caso da sua querida Jaborandi, né? E outras cidades também, em que o fechamento de uma usina realmente causa problemas. Nós acreditamos que os investimentos vão ser retomados. Ou seja, muitas usinas conseguirão a recuperação, terão novos donos, é uma expectativa, né? E do que você falou, que não é só o etanol, entra também, por exemplo, o biodiesel, é muito importante, porque nós vamos criar um mercado para processar nossa soja no Brasil. Ao invés de exportar soja in natura com pouco valor agregado, nós vamos agregar valor aqui. E mais importante do que isso, nós estaremos evitando a importação de combustíveis fósseis. Hoje o Brasil, mesmo com a queda de consumo,
ainda importa 12 bilhões de dólares de combustíveis fósseis por ano. Então, nós vamos melhorar o nosso meio ambiente com o RenovaBio, nós vamos promover investimentos no interior do país, nós estaremos também fazendo a adoção de uma tecnologia e como o RenovaBio, o programa do RenovaBio, ele premia eficiência, nós devemos ter preços melhores para o consumidor no futuro, face à redução de custos que com certeza estará associada. Bom, com a chegada do RenovaBio, essa perspectiva melhor, o preço do açúcar tende a alguma leve recuperação, pelo menos, e o consumo maior de etanol, 2018, o senhor diria, doutor Jacir, que será um ano melhor, bem melhor para o setor sucro-alcooleiro? Eu não diria bem melhor, eu diria para você que vai ser um ano melhor, porque o RenovaBio, na verdade, ele só entra em funcionamento a partir de 2019. Então, esse ano vai ser um ano de preparação, mas tem fatores importantes que eu acho que tem de se prestar atenção. Primeiro fator importante é que o preço do petróleo, depois de atingir um preço de 30 dólares, hoje já está entre 55 a 60 dólares. E não existe perspectiva de baixa de preço em função, principalmente, do acordo que a OPEP fez. Um bom sinal disso foi que na última reunião da OPEP, a Arábia Saudita concordou em reduzir sua produção. Então a gente vai ver preços de petróleo mais elevados. Nós deveremos ter, ao mesmo tempo, uma política realista de preço que a Petrobras está praticando, que é uma política que incentiva bastante a produção. Então nós devemos ter, no lado do etanol, uma perspectiva positiva. No açúcar, eu acredito que nós teremos preços equilibrados em relação ao ano passado, mesmo com o aumento dos estoques. Agora, teremos no próximo período uma safra alcooleira? É o que se espera diante dessa perspectiva melhor para o etanol? Tem duas coisas importantes para a próxima safra. De um modo muito seguro, vai ser uma safra menor, porque a crise fez com que a renovação do canavial não fosse feita na velocidade necessária para se manter a produtividade. Então, nós teremos uma safra menor no ano que vem em relação a essa safra. Isso vai menor oferta, um país importante como o Brasil representa 50% do mercado mundial de açúcar, com certeza vai trazer perspectivas de preços melhores. E o etanol hoje remunera mais do que o açúcar. O preço do açúcar está por volta de 14, 15 centavos e o preço equivalente do etanol hoje é em torno de 16 centavos. Então, hoje é melhor fazer etanol que fazer açúcar. É um estímulo para que seja uma safra alcooleira. Eu vejo para o produtor de cana especificamente, hoje uma perspectiva melhor de preço. Bom, você está ouvindo o Dr. Jacir Costa Filho, ele é diretor Região Brasil do Grupo Terreus. Muito obrigado pela sua participação aqui. Algum recado em especial para quem nos acompanha agora, doutor Jacir? Eu acredito muito no agronegócio brasileiro e, particularmente, eu acredito no setor canavieiro do Brasil, que tem qualidades e tecnologia para superar essas crises que estão passando. Bom, você acaba de ouvir o doutor Jacir Costa Filho, vou repetir, diretor Região Brasil do Grupo Terreus, uma grande cooperativa francesa que está no Brasil e tem 7 unidades produtoras de açúcar e álcool. É isso? Exatamente. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Voltamos ao programa. E o Walter Puga Júnior perguntou sobre os preços do açúcar aqui no Brasil nos últimos tempos. E de acordo com os consultores do CPEA, desde o início de dezembro, a movimentação do açúcar no mercado spot é considerada bem lenta, um pouco aí abaixo do normal. Isso porque os compradores estariam reduzindo as quantidades de açúcar cristal negociadas com as usinas. No último levantamento do CPEA, o levantamento diário do açúcar cristal em Santos, o preço da saca de 50 quilos passou de R$ 69,21
centavos para R$ 68,68, com uma queda de mais de 0,5% no dia e uma queda também no acumulado no mês de dezembro. O preço do açúcar cristal no mercado físico, indicador CPEA. No mercado futuro, o açúcar teve alta hoje na Bolsa de Londres, importantes altas, altas acima de 1%, e o açúcar também teve alta na Bolsa Futura de Nova York. Portanto, açúcar em queda no último levantamento diário no mercado físico, indicador CPEA, mas hoje teve um dia de alta no mercado futuro, tanto em Londres quanto também em Nova York. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos do milho e da soja, que atingiu o menor nível nos últimos 3 meses. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando sempre ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 6 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Vem por aí mais previsão do tempo com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora a produção de pastagens no centro-norte do país. Os pecuaristas da metade norte do Brasil devem seguir esperando pancadas de chuvas mais expressivas e também frequentes, e ainda com alto volume de água, especialmente na região norte. Agora, no Nordeste, tendência de chuvas mais fracas, pancadas mais isoladas. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue um pouco mais elevada, aqui nessas áreas em azul, até em rosa também. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva forte, apenas na região norte. Aqui entre o Amazonas, Acre e Rondônia, acumulados de 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. Agora, conforme avançamos para o Nordeste, a chuva começa a perder intensidade. Apenas aqui no Maranhão, a chuva até segue de maneira mais significativa, mas não com volume de chuva muito elevado. No decorrer da segunda semana, entre os dias 26 até o dia 30 de dezembro, as pancadas seguem concentradas aqui na faixa oeste da região nortista, enquanto que aqui no interior do Nordeste as pancadas perdem cada vez mais intensidade. Inclusive na faixa leste nordestina nem tem previsão de chuva. O tempo mais seco é que vai predominar aqui nessas áreas mais claras do mapa. E essa tendência de tempo mais seco no leste nordestino também vai persistir no decorrer do terceiro período. Previsão de tempo mais seco aqui nessa faixa mais clara do mapa e pancadas que conseguem se espalhar um pouco mais pela região norte. E as pancadas seguem de volume elevado, em torno de 70 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, grande parte das áreas de pastagens da região norte ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento por conta das chuvas mais frequentes, que vêm mantendo a umidade do solo mais elevada e devem garantir bom crescimento para os pastos. Tá certo. Em uma sessão volátil, a soja mais uma vez teve um dia de queda hoje na Bolsa de Chicago, registrando aí os menores níveis nos últimos 3 meses. A soja que segue sendo pressionada pelas chuvas na Argentina, mostrando um cenário mais positivo para a produção, e isso, é claro, pressiona as cotações. De olho no painel, contratos com entrega em janeiro do ano que vem em queda de 0,2%, passando para $9,54 o bushel. Os contratos entregues em março de 2018 caíram 0,23% hoje, passando para $9,64 o bushel. Os contratos entregues em maio e em julho do ano que vem caíram 0,17%. O contrato de maio ficou em $9,76 o bushel e o contrato de julho ficou em $9,86 o bushel. Mais um dia de queda para a soja na Bolsa de Chicago. Aqui na B3 em São Paulo, a soja teve um contrato em queda e outro contrato em alta, como a gente acompanha na tela. O contrato de março caiu 0,05%, uma leve queda, e o contrato de maio subiu quase 0,5%, 0,42%. Enquanto isso, o mercado do milho teve um dia de alta hoje na Bolsa de Chicago, que segue acompanhando a cobertura de vendas e também o bom desempenho do trigo. O milho acompanha aí o mercado do trigo, lembrando que os dois são substitutos na ração animal. De olho na tela, contrato de março em alta de 0,5% hoje, passando para $3,49 o bushel. Contratos entregues em maio de 2018, alta também próxima de 0,5% no dia de hoje, passando para $3,57 o bushel. Contratos com vencimento em maio, alta de 0,48%, ficando em $3,66 o bushel. E contratos entregues em setembro de 2018, em alta acima de 0,5%, ficando em $3,73 o bushel. E o milho BMF Bovespa reagiu de maneira diferente hoje, com queda nos principais contratos, com exceção ao contrato de janeiro, que subiu 0,12%.
O valor da saca com essa alta passou para R$ 33,40 no ajuste atual, subindo 4 centavos nos últimos negócios. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram quase 0,5% hoje e o valor da saca caiu 16 centavos e ficou assim em R$ 34,00 também nos últimos negócios, como no ajuste atual. Contratos entregues em maio do ano que vem em queda de 0,41%, passando de R$ 33,75 a saca para R$ 33,61 no ajuste atual, subindo 9 centavos nos últimos negócios. Foram 1.230 negociações hoje para o contrato que vence em maio, um volume expressivo de negociações para maio de 2018. Por último, eu destaco aqueles contratos que serão entregues em setembro do ano que vem, que tiveram uma desvalorização hoje de 0,15%, ficando em R$ 32,35 a saca no ajuste atual e caindo ainda mais 4 centavos nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento da soja e do milho para esta quarta-feira, 20 de dezembro. Com isso, me despeço por aqui, desejando aí você de casa uma boa noite. Você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. O Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde. Até lá.